Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Como sempre eu falo, hoje dia 8 de abril de 2025, 21h09. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem bastante notícia aí, né? O mundo tá pegando fogo. Boa noite, Alberto. O mundo tá pegando fogo, né? Alguns economistas dizendo que vai dar tudo certo, outros, Shalom Viviane, outros estão na saúde e paz para você também, Aline. Shalom, Simone. E para você também, minha irmã. Deus te abençoe, Aline. E nós estamos vendo aí o mundo pegando fogo. Eu tenho ouvido rabinos, né? De ontem para hoje eu escutei bastante rabinos que vivem nos Estados Unidos, também economistas, né? A maioria dos economistas estão apavorados, né? Os rabinos são messiânicos, eles são unânimes em dizer: o tempo da queda americana chegou. Shalom, graça e paz, Val, Shalom, Sandra. Eles são unânimes em dizer que isso aí que está aí é a queda da Babilônia política e financeira. Vamos aguardar, né? Boa noite, Maris. Uma coisa eu sei, né? Nós sabemos que o que está ali nos Estados Unidos, né? É a besta que sobe do mar, isso não tem nem dúvida. E sabemos que o dragão é a China. Engraçado que a guerra é entre os dois, né? A guerra financeira é entre os dois, dragão e China. Muito interessante isso. Os dois estão... como é que eu posso dizer? A nível tecnológico, eles são equiparados, né? A nível tecnológico, eles estão equiparados. O que acontece é que... Boa noite, doutora Ivânia. O que acontece é que a China é um dos maiores credores dos Estados Unidos, né? Eu não entendo muito de economia, tá? Mas é o que eu vi os economistas falando. Boa noite, Patrícia. Os economistas falando, e a China, a gente sabe que a China, Inglaterra, e não lembro qual outro país, que são os maiores, boa noite, Aline, que são os maiores, como é que falam? Credores americanos, né? A China, Inglaterra, e tem mais um país que eu não lembro agora qual é. Eles têm o número de títulos americanos na mão deles, são bilhões e bilhões, né? Então, o que é que o Trump está fazendo? Ele está fazendo uma armação, pelo menos foi o que eu entendi, se eu estiver errada, vocês me desculpem, mas ele está fazendo uma jogada para que os títulos desçam, os títulos caem e eles possam comprar esses títulos de volta e fazer a América grande outra vez. Mas para isso a situação está ficando feia. Os americanos que vivem lá, né? O povo que vive nos Estados Unidos, é claro, os americanos, eles estão fazendo já estoque de alimentos. Se eles lá estão fazendo estoque de alimento, o que dirá nós aqui, né? Porque isso vai respingar aqui também, tá? Vai respingar aqui. Não se esqueçam que o dragão e a besta que sobe da terra vão guerrear o tempo todo. Shalom, Luciana. Presta atenção, o dragão e a besta que sobe da terra, eles vão guerrear. Interessante que, vamos ver aqui, né? Vamos ver em Apocalipse. Tem duas coisas que eu tô aqui para trazer para vocês. Deixa eu ver aqui. A besta que subiu do mar falava como dragão. Só ver.
O dragão, eu não me lembro agora onde que tá, meu Deus do céu. Sempre me perco aqui. Mas o dragão, ele dá poder à besta. Ele dá poder à besta de novo. Entenderam? Deixa eu ver subir da terra. Deixa eu ler aqui. Porque o que eu vou falar também depois é sobre isso aqui. Vou ler capítulo 13 de Apocalipse. Boa noite, Mônica. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Isso daqui, irmãos, é sistema tecnológico, tá? Não é o que Elias fez, nada disso. É um sistema tecnológico, as pessoas vão ficar assombradas, né? Como Mosca colocou um foguete para sair do lugar dele, voar e voltar no mesmo lugar. O povo ficou assombrado com aquilo, né? Aquilo tudo para eles, os robôs que eles estão fazendo, né? Cada hora mais com movimentos humanos, né? O povo está ficando assombrado, o povo está ficando maravilhado, né? Agora estão aí ressuscitando, não, estão fabricando quimeras e estão dizendo que eles estão ressuscitando lobos de 10 mil anos atrás, né? Primeiro que a Terra não tem 10 mil anos, a Terra tem 6 mil anos, né? Tá fazer 6 mil anos. E isso chama muita atenção, eles estão fazendo quimeras. Irmãos, quando fala em 6 de Apocalipse, versículo 12, acho que é o versículo 6, deixa eu ver aqui. Eu tô indo e vindo porque é o que eu tô raciocinando aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, no versículo 6. Não, versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Olha com o quê? Com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Que feras são essas? Será que são os animais que Deus criou? Ou será que são as feras que eles estão produzindo? Hã? Você já parou para pensar nisso? Você não viu aí o tal do lobo? Que é o lobo mais terrível que existe, que existiu e que não existe mais, e que eles estão produzindo outra vez? Nós temos que ficar alerta. Fica alerta no noticiário. Fica com o teu olho na palavra. Presta atenção. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra. Eles vivem de enganação, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem é que não vai adorar? Aqueles que são guardados por Deus, aqueles que são selados por Deus. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Presta atenção, o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Irmãos, presta bastante atenção aqui. Eu vou trazer um vídeo aqui, escuta isso. Um irmão agora de tarde me mandou esse vídeo para eu ouvir. E eu fiquei muito impactada com esse vídeo. Eu quero colocar aqui para a gente poder falar, pensar junto. Eu quero que você entenda o seguinte: eu não estou,
como é que eu posso te dizer? Eu não estou aqui afirmando nada. Eu só quero que você pense, porque eu também estou pensando. Presta atenção, sinal, nome, entendeu? Sinal, nome e número. Sinal, nome e número. Presta atenção aqui, ó. Escuta isso aqui, ó. Aí, qual que é a opinião de vocês referente Escuta à isso. marca da besta, ao chip do diabo? Eu vou falar uma parada que aconteceu comigo alguns meses atrás e tá na minha cabeça ali, martelando para eu compartilhar com vocês. Eu falei na época nos stories, mas acabei não postando aqui no feed. Vamos lá. Eu tava fazendo caminhada e na hora que eu tava voltando, eu tava com uma garrafinha de água na mão e na outra mão um celular. E veio um senhor na minha direção, barbudo, uma roupa meia gasta, em situação assim de moradia de rua, uma bolsa de couro assim atravessada e chinelo também de couro, eu lembro até hoje, que eu reparei. E ele olhou para mim e falou bem assim: eu me libertei disso daí já tem alguns anos. Aí eu tava com a garrafinha de água na mão, a gente já meio que pré-julga. Aí eu falei para ele, né, eu falei, pô, que bom. Eu pensei, ele deve estar achando que isso aqui é álcool, né? Aí ele falou, eu não tô falando da garrafinha não, e eu não falei nada. Ele falou, eu tô falando do celular. Aí eu falei, pô, melhor ainda. Ele falou, é. Aí eu me aproximei, fui me aproximando ali, né, um pouco, porque eu tava vindo em direção a ele. Aí ele falou, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, você acredita na marca do diabo, no chip do diabo? Falou com essas palavras. Aí eu falei, acredito também. Ele falou, então. E se eu te falar que esse celular que tá na tua mão aí é a marca da besta, é o chip do diabo? Eu fiquei meio assim na hora. Ele falou, é. Ele falou, hoje ninguém fica sem celular. Tudo que a gente vai fazer tem que ter celular. Vai pagar, vai fazer isso, vai com tudo. Ele falou, hoje o celular vem destruindo famílias. Um senhorzinho falou um monte de coisa pra mim, barbudo assim. Só que quando ele falava, parecia que, tipo, eu não conseguia olhar pro outro lado. Eu ficava assim, ó. O jeito dele falar comigo foi muito, sabe, muito forte. Aí ele terminou de falar, ele viu que eu fiquei meio assustado assim. Ele deu 2 toques nas minhas costas e falou bem assim, mas você vai aprender ainda. E saiu para um lado e eu continuei minha caminhada, juro, não deu 5 segundos. Eu andei uns 5 passos. Quando eu virei, que eu falei, eu vou chamar ele para almoçar, porque puta cara inteligente, puta senhor inteligente. Ele tinha sumido. E não tinha para onde ter ido, porque era um rio de um lado, uma mata de um rio, e do outro lado um muro, e uma distância ali de pelo menos 2 quilômetros de distância para frente, assim, uma reta, não tinha rua, não tinha nada para ir. Caraca. Me arrepia. Mas de qualquer forma, qual que é a opinião de vocês sobre isso aí? Celular. Sim. Meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. A hora que eu ouvi isso aqui, eu fiquei assim, sabe, parece que, não sei, foi uma coisa muito estranha que me deu. Aí eu corri aqui na Bíblia. Presta atenção. Vocês já viram, Paz Vânia, Shalom Joelma, vocês já viram que o Elon Musk, ele vai ser detentor de todos os celulares do mundo? Vocês já ouviram ele falar sobre isso? Ele está fazendo uma parceria com como é que chama? Oh meu Deus, o iPhone, né? Que é não lembro agora o nome do iPhone. Que é como é que diz? É do outro lá, né? Não é o smartphone, é do iPhone. E ele vai ter, o celular que eles estão fazendo não precisa de recarregar. E as antenas do Starlink, as antenas do Starlink, é o Apple, obrigado. As antenas do Starlink vão estar como uma tenda sobre a humanidade. Obrigado, Torivane, obrigado pela dica. Entendeu? Pegando em qualquer região, as tendas, presta atenção, a rede de tendas. Agora presta atenção, eles já vieram trazendo que isso aqui não vai existir mais dentro de pouco tempo. O celular vai estar aqui, na palma da mão. Presta atenção, ó, palma da mão. Você vai falar no celular aqui. Você não vai precisar disso para carregar, não. A tua mão vai ser o teu celular.
Isso veio tudo na minha cabeça na hora que eu ouvi esse vídeo. Esse vídeo me deixou assim. Presta atenção. Aí diz aqui, ó. Escuta isso. E você tem que ter 3 coisas. O sinal. Que sinal, paz, Larissa? Que sinal? Sinal para pegar o celular. O sinal de torre, de sinal de rede. O nome da besta, o nome de quem colocou o celular em você. Se o Mosca e a Apple estão se unindo para fazer um celular só que vai derrubar Samsung, vai derrubar Motorola, vai derrubar todo mundo, então o nome vai ser um só. Vai ser um só. Você vai ser o receptor do sinal. E o número do nome, o número tá aqui. O número, o meu, 9994 e aí por diante. Tá entendendo? Aqui ele tá fora. Então ele não é a marca porque ele está fora. Mas ele será. Irmão, sinal, escuta isso, nome. Se ficar uma marca só, que é o que eles pretendem, Apple e Tesla juntos, formando, tem até o bode, né? Tem até o bode, a marca do bode, tá lá. O símbolo do bode no celular deles. O símbolo do bode, eu não sei se vocês já viram o celular. Exatamente, já tá vendo, né, Torivana? Diz que a cada 1 ano, né, que equivale a 10 anos do passado, né? Que Jesus venha nos buscar antes disso. Mas tá tudo aí, irmãos. Exatamente, o pessoal não crê. Mas presta atenção, presta atenção, se o Mosca juntar ele e a Apple e fizerem o que eles estão planejando, eles vão fazer o celular que não precisa a bateria vai ser infinita, vai ter sinal para tudo quanto é lado, porque as antenas do Starlink vão estar para tudo quanto é lado. Você pode no deserto que vai estar lá, por quê? As tendas, né? As tendas, entendeu? Vai ser como uma tenda sobre a cabeça. Então, você vai receber o sinal na palma da tua mão. E vai ter o nome do bode. O nome do bode. Porque a marca Tesla é um bode. É um bode. Tá entendendo? E o número do seu nome, que é o número do que nós usamos aqui. Então, meus irmãos, prestem atenção. Por que foram colocadas os líquidos, né, no corpo das pessoas? Para que esse sinal seja perfeito. Entendendo? O líquido no corpo das pessoas que foi injetado é para que esse sinal fique perfeito a hora que eles instalarem o chip na palma da sua mão. Entendeu? Eu não sei de onde que ele é, eu não olhei de onde que ele é, mas eu acredito que seja aí do Rio de Janeiro, dessa região aí. Depois eu vejo aqui. Então, presta atenção, ó. Esse chip pode estar na tua testa e pode refletir aqui, pode estar na mão e vai refletir aqui. Tá entendendo? Então, a tua mão vai ser o teu celular, o teu número, o número do teu celular tá aqui. A marca do bode vai estar aqui também. O sinal é do bode, a marca é do bode e o número é o número que você tem aqui, que vai ser o número do bode também. Gente, presta atenção. É tudo do bode. E quem vem trazendo isso? O Mosca. Não se engane, aquela marca, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos colocar aqui para a gente poder ver, né? Que eu fiquei assim, eu fiquei impactada com isso aqui. Logo da Tesla. Deixa eu achar aqui pra gente poder ver. Logo da Tesla. Vamos achar aqui. Olha aqui, irmãos. Olha aqui o logo da Tesla. É o bode.
Não sou eu que tô, como é que diz? Falando. Olha aqui, ó. O logo da Tesla é um bode. O celular será da Tesla. Entendeu? E ele vai estar na mão. Porque eles já disseram que isso aqui não tem mais 5 anos, não dura mais 5 anos. Então, meus irmãos, eu digo para você, o líquido que eles enfiaram no povo é para que eles sejam antenas receptoras. Porque o que tem naquele líquido é grafeno, alumínio, né? Todo esse tipo de coisa. Não é todo mundo que aguenta. A maioria morre. Grande parte morre porque não aguenta a carga de alumínio, mas aqueles que aguentam a carga de alumínio vão ser antenas receptoras. E no momento em que eles colocarem o chip para ser a comunicação, meu pai do céu, no momento em que colocarem o chip, é exatamente, o Alexandre, na testa, né, a leitura facial, Gente, a coisa é séria. Eu escutei isso aqui, eu falei até pro irmão, olha, vou te responder na live sobre isso. Mas na hora, eu já vim aqui para 13 de Apocalipse para ler, entendeu? Para ler, porque a coisa vai ser séria. Nós já estamos com tudo pronto, irmãos. E o povo tá dormindo. E sabe o que me choca? É o povo das igrejas. O povo das igrejas estão dormindo. Eles não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Irmãos, tem pessoas que elas estão tão emburrecidas quanto a tudo isso, porque nas igrejas não é falado nada disso, não é elucidado ao povo isso que está acontecendo. E as pessoas vão seguir isso direitinho, porque os próprios pastores das igrejas vão levar o povo ao erro. Vocês estão entendendo? Vão levar o povo ao erro. Presta atenção, meus irmãos, abram as suas mentes. Vai ser uma multidão arrastada, E a Paulista, hein? Pois é, minha irmã, tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado na Paulista, né? É pai de, como é que fala? Pai de Anitta, né? Pai de Anitta, pastores, né? Aí eu vi um pastor dizendo que onde já se viu meteu o pau nos religiosos que estavam misturados, né? Que aquilo ali não tem nada a ver com religião. Aparentemente não, né? Aparentemente não. Pois é, abrindo o Valadão, abrindo banco digital para a igreja, é coisa séria, irmãos, coisa séria. Tem um povo aí agora pregando transferência de riquezas. Olha a capacidade. Gente, tem um povo crente pregando transferência de riquezas, que eles vão ficar ricos agora. Gente, isso é tremendo, não dá para imaginar um troço daquele. Eu faço parte de um grupo, eu tô lá porque eu gosto de ver o que eles falam, né? Eu fico analisando. Eu nem escrevo ali. Eu só fico analisando. E eu fico vendo esse negócio que eles estão aí. Tem uma profeta aqui no Instagram que tá botando fogo no mundo aí, dizendo que vai haver uma transferência de riquezas através de criptomoedas. Meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês, não caiam nisso. Não caiam nisso, não vai haver transferência de riqueza para ninguém. Vai haver um caos terrível. O Senhor mandou a gente se preparar. O Senhor mandou a gente se preparar para os últimos dias. Como que eu vou me preparar? Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Tá entendendo? Não vai haver, vai ser tudo tirado. Vai ser tudo tirado. Presta atenção, meu irmão, nós vamos ter a quem nós buscarmos, que é o Senhor Jesus, ele vai nos socorrer.
ele vai nos dar aquilo que precisa. O que o trombeta está fazendo, nada mais é do que abrindo o começo do reset financeiro. O que vem vindo sobre a Terra não é brincadeira. São uma guerra entre o dragão vermelho e a águia. Uma guerra entre a besta que sobe da terra e o dragão. Mas vai chegar num ponto que o dragão vai dar poder à besta da terra, para que ela possa agir. Mas eu quero deixar uma coisa para você entender, que aqueles Gog vai lutar contra a besta da terra e contra a besta do mar o tempo inteiro. Quem é Gog? É a Rússia. Quem é a besta do mar? Europa. Quem é a besta da terra? Estados Unidos. Os governos que estão aí, vai ser uma guerra o tempo todo, não vai haver paz. Mas aonde vai ser o epicentro da situação? No mar Mediterrâneo. Nos países que estão no mar Mediterrâneo. É ali que João tem a visão. É ali que João vê o desenrolar do Apocalipse. Vai vir para as bandas de cá? Vai vir sim. Mas não na intensidade que será lá. Estão entendendo? Não na intensidade que vai ser nesses países do Mediterrâneo. Presta atenção. Entendeu? O prefeito do Rio está pedindo pela segunda vez só esse ano autorização para pegar mais para o prefeito do Molusco. Ah, isso aí é normal, Alberto. Isso aí é normal. Isso aí nem conta, porque isso aí já não tem o que fazer. Isso aí já. O que nós estamos falando aqui, meu irmão, é coisa muito mais séria do que isso aí. Entendeu? Eles vão acabar. Isso aí também é sério, mas eles vão acabar com a economia toda. Eles estão com pressa de acabar com toda a economia para trazer fome, para trazer desespero. Eles precisam fazer. Hoje eu estava ouvindo um rabino dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que o reino, quando é rei, rainha, né? Quando é rei, rainha, presta atenção. O país ele fica mais estável. A república não trouxe estabilidade, entendeu? A república, e vocês sabem quem que está fazendo empréstimo para eles, né? Vocês sabem quem que está fazendo empréstimo, né? Acho que vocês sabem, né? Porque já foi autorizado lá no País do Dragão que as empresas de lá comprem as terras do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas as terras já estão sendo compradas no Brasil, como também compraram nos Estados Unidos. Quase que 40% das terras americanas já são do Dragão. Entendeu? E aqui no Brasil vai ficar do mesmo jeito. Então, presta atenção aqui. Então, ele estava falando o seguinte, que os reinos, eles estabilizam a situação, mas a república não, a república desestabiliza o povo. E aí eu estava pensando, né? O povo pode não enriquecer muito no reinado, mas há uma estabilidade. Agora, quando há república, cada 4 anos sobe um com uma cabeça, né? Então vai desestabilizando o povo. Cada 4 anos sobe um que gosta de roubar um pouco mais que o outro. Entenderam? E vai desestabilizando. É o que o Alberto falou aí, né? Que atrás, sim. Atrás dos bastidores, sim. Na nossa frente, não. Na nossa frente, eles são lados opostos. Mas os bastidores, eles estão jogando para o mesmo lado. É o lado do diabo. É o lado do diabo. O Alberto colocou aqui, né? A prefeitura está contraindo, como é que diz? Autorização para pegar mais empréstimos. Por que eles precisam pegar mais empréstimos? Para poder dar o país para o dragão. Entenderam? Eles não vão ter como pagar e o dragão vai assumir o país. Eu não sei se vocês sabem, mas o Senaqueribe Tupiniquim viajou esses dias agora e foi buscar empréstimo. Foi no Vietnã buscar empréstimo do dragão, entendeu? Porque o Vietnã é o ponto de intersecção para que ninguém desconfie das tramóias.
Entendeu? Exatamente, dividir para conquistar. Na realidade, quem mexe as cordas é uma pessoa só, é o diabo. Entenderam? Quem mexe as cordas é Satanás. Então nós temos que ficar alertas. Fiquem ligados nas notícias e ligados no Apocalipse. A palavra de Deus diz assim, aqui em 1 de Apocalipse, diz assim, ó. Hoje teve uma discussão lá no grupo, discussão não, né? Uma irmã perguntou se ela estava errada de desejar a volta de Jesus, né? Porque ela foi falar para alguém que também é crente, mas não tem o desejo da volta de Cristo, né? Aqui diz assim, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê. Lê o quê? E os que ouvem as palavras desta profecia, deste livro, do Apocalipse, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, meu irmão, eu te aconselho a você ler todo dia um capítulo do Apocalipse. Nem que você não queira, leia todo dia um capítulo do Apocalipse. Nós estamos, neste momento, no Apocalipse 13. Apocalipse 12, ele está em andamento. Apocalipse 6 também está em andamento. Mas nós estamos neste momento financeiramente, tá? Intelectualmente e tecnologicamente dentro de Apocalipse 13, versículo 11 ao versículo 18. Os outros capítulos estão vindo acontecendo, eles estão acontecendo junto. Os selos estão trabalhando, os cavalos estão andando sobre a terra, o quinto selo está cada dia aumentando mais, entendeu? O quinto selo está cada dia aumentando mais. E nós estamos com a terra toda tremendo. Hoje eu não sei quantos vulcões explodiram ao mesmo tempo. Não fiz a conta, mas muitos vulcões hoje explodiram ao mesmo tempo. Você acha que isso é o quê? Isso é a preparação do sexto selo. Nós estamos já a 712 dias do término da geração da figueira. Se você não sabe. 712 dias para o término da geração da figueira. Meus irmãos, vamos colocar a nossa casa em ordem. Vamos colocar as nossas vidas em ordem. Porque o que vem vindo aí não é para brincadeira, só vai suportar aquele que tiver debaixo do sangue do Cordeiro. Entendeu? Só vai suportar aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro. Não vai ser fácil, mas não será impossível. Não desanima, porque o Senhor nos livrará. Ele vai dar o escape para todos nós. Eu quero ler aqui com vocês, presta bastante atenção. Nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Um momento de final de tempo. Espera só um pouquinho. Momento que nós estamos vendo o mundo colapsando. Mas já houve momentos lá atrás também que o mundo quase colapsou. E momentos em que Satanás, ele tentou não deixar que Jesus viesse. Como que ele fez? Primeiro foi no período pré-diluviano. O que ele fez? Ele convenceu 200 anjos, sentinelas, que as mulheres dos homens eram lindas, maravilhosas, e que eles podiam fazer uma prole com as filhas de Caim. Certo? Porque lá no livro de Enoque diz que elas andavam nuas, né? Elas andavam nuas. E os anjos se enamoraram delas e fizeram um pacto e vieram para ter filhos com as mulheres. Está no livro de Enoque. Ali foi uma tentativa de corromper todo mundo que Deus tinha feito, toda a raça humana que Deus fez, para que Jesus não viesse, para que Jesus não nascesse, porque Satanás sabia que Deus ia mandar
o seu representante para a terra. E ele ia vencer, ele ia pagar pelas nossas vidas, ele ia pagar o preço que precisava ser pago, que era derramamento de sangue, para que nós pudéssemos sermos salvos. Presta atenção. Essa foi a primeira tentativa. O que aconteceu? Aconteceu que Deus separou uma família, a família de Enos, né? De Sete, aliás. Depois Sete teve Enos, e aí vai vindo, né? E nessa descendência de Sete, Noé. Diz que quando Noé nasceu, eles acharam que Noé era um anjo. Porque Noé nasceu branco. Noé nasceu branco. Com os olhos claros e o cabelo branco. Entendeu? Eles ficaram espantados. Está registrado no livro de Enoque. E de Noé, Deus formou o quê? Separou 8 pessoas para enfrentar o dilúvio. Noé, temente a Deus, pregou arrependimento, não teve acerto, ninguém quis saber. E Noé entra na arca para recomeçar a terra de novo. O primeiro reset do mundo foi lá. Primeiro reset. Noé passou por tudo aquilo. Não foi fácil, hein? Sai da arca e começa tudo de novo. E o pecado também começa outra vez. Aí o que acontece? Nimrod levanta e Nimrod faz uma torre, a Torre de Babel, para de novo corromper os homens e Jesus não pudesse vir. O que Deus faz? Deus vem passear na terra. Deus veio passear na terra, viu que se ele deixasse a situação continuar, porque só se falava uma língua nesse período, só se falava uma língua. Ele viu que se a situação continuasse, os homens não teriam o que segurasse eles. E Deus prometeu para Noé que não ia mais destruir o mundo com água. Então não tinha como Deus destruir. Não tinha o que fazer. Porque a próxima destruição era com fogo e não era para aquela época. Deus manda 70 anjos do céu que esparramam 70 línguas para os homens. Faz virar 70 nações. Porque o que identifica, meu irmão, a gente como nação é a nossa língua. Tá entendendo? O que nos identifica como nação é a gente falar um idioma. Tem um idioma naquele país. Então, o que aconteceu? Todo mundo começou a falar estranho. Ninguém se entendia mais. Um pedia o tijolo, o outro dava a pá, o outro pedia a água, o outro dava barro. E não teve como continuar a Torre de Babel. E esses povos foram se juntando e foram indo embora. Cada um seguiu para um caminho. E os homens tiveram que se dispersar, porque Nimrod não queria que as pessoas enchessem a terra. Tá entendendo? Olha só, já era daquele tempo. A situação era essa. Não era para encher a terra e era para colocar todo mundo no lugar só, na Torre de Babel, né? Igual as cidades de hoje, né? As torres, né? As torres. Todo mundo concentrado num lugarzinho só e diz que a terra tá cheia. Isso é que eu fico impressionada de ver, né? Então tá, a segunda tentativa foi essa daí, né? Segunda tentativa foi essa. Para que Jesus não pudesse vir. Mas Deus mandou a providência, mandou 70 anjos com 70 línguas. Passou mais um pouco de tempo, né? O povo hebreu foi para o Egito. Ficaram lá 400 anos. Exatamente, a terra está cheia de pecado. Ficou 400 anos, aí Deus mandou o quê? Um libertador. Mas eu acredito que Satanás achava que seria aquele período que viria o Messias, né? E Satanás começa a ficar preocupado, porque toda vez que a opressão fica muito séria, Deus se manifesta com juízo.
Deus se manifesta com justiça. Deus levanta alguém para fazer justiça. E Satanás estava sabendo que ia levantar alguém para fazer justiça pelos filhos de Deus. E ele coloca na cabeça do faraó que devia matar os meninos, porque ele sabia que era um menino que viria para resgatar a humanidade. E agora ele coloca, né? Todo mundo, todas as crianças mortas, todos os meninos mortos. Mas Deus dá inteligência para Joquebede, Deus dá inteligência para Arão, né? Para Miriam, para Arão. E Joquebede engravida daquela criança, e ela tem aquela criança e guarda aquela criança com a ajuda da família. E consegue até 3 meses, mas o menino era muito forte. Aquela criança era muito forte. E chegou num ponto que o choro não dava mais para segurar o choro da criança. E ela faz um cesto de vime e entrega essa criança para Deus e coloca ele no rio, aonde a filha de Faraó se banhava. Engraçado, né, que Miriam teve a ideia, né? Miriam teve a ideia de colocar o irmãozinho lá. E ela, muito esperta, ficou por ali para ver o movimentar das coisas e cuidando do irmão. E de repente, né, a filha do faraó se encanta pelo menino, fica maravilhada com aquela criança deve ter brilhado nos olhos dela. E agora ela queria uma ama de leite para o menino. E a ama de leite é a própria mãe, a própria Joquebede. Como que Deus trabalha, né? E o libertador foi guardado dentro da casa do faraó. O libertador de Israel foi guardado na casa de Faraó. Boa noite, Daniele. O que acontece? Israel vai para, né? Sai do Egito, né? Vai formar o povo hebreu, vai formar as terras de Israel. Mas no decorrer do tempo, né? Entre Moisés e Jesus também acontece algo para ceifar, para não deixar que a vinda de Jesus viesse, porque Deus prometeu que da casa de Davi a luz não ia se apagar. E o Redentor viria da casa de Davi. E olha agora o que vai acontecer. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, versículo 22. Presta bastante atenção. Nós vamos ler 2 capítulos, tá? Para a gente poder entender aqui, certo? Eu quero que você entenda como que Deus é tremendo, como Ele não deixa que a sua promessa caia por terra. Então, você precisa prestar atenção que a promessa dele não vai cair por terra. Nós vamos passar por todos os percalços até a vinda de Jesus. Mas nós vamos entrar na glória. Se nós formos perseverantes, se nós formos fiéis, se nós formos achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Então presta atenção aqui. Morreu o filho de Orão, né? Que é o filho de Asa. De Josafá. Foi péssimo. E sobe agora o filho dele, Acasias. Mas também é terrível. Olha aqui, ó. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia. Lembra da Atalia, filha de Jezabel com Acabe? Tá vendo? Filha de Onri, né? Também este andou nos caminhos da casa de Acabe. Bruxos, né? Serviam a Baal, né? Porque sua mãe era sua conselheira, Atalia era sua conselheira, para proceder impiamente. Então ela ensinava tudo de mal para Acasias, e fez o que era mal aos olhos do Senhor,
com a casa de Acabe, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Cuidado com quem te aconselha. Cuidado. Fique esperto com os conselhos que você escuta por aí. Fique esperto. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, que reinava em Israel, na casa de Israel. Rei de Israel, a peleja contra Azazel, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão. Porque vindo ele, saiu Jorão contra Jeú, filho de Ninsi. Lembra Jeú? Jeú foi chamado para exterminar a casa de Acabe. Escuta isso. A quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Ele matou porque era a ordem de Deus, tinha que exterminar essa gente. Porque eles trouxeram maldição sobre a casa de Judá. Presta atenção. Presta atenção, Jesus tinha que nascer. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram. E o sepultaram, porque disseram, filho é de Josafá, por amor ao pai dele sepultaram eles. Que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Presta atenção, irmãos. Aparentemente, a casa de Davi acabou. Porque Acasias era descendente de Davi. Aparentemente, a casa de Acasias, aliás, a casa de Davi acabou. Quer dizer, aparentemente, Satanás ganhou. Aparentemente, Jesus não poderia ter nascido. Presta atenção. Olha o que vai acontecer agora. Olha quantas vezes Satanás tem tentado fazer com que não nasça Jesus. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, Atalia era filha de Jezabel, que era uma bruxa também, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Ela mandou matar todos os filhos descendentes que vieram descendência de Davi. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o de dentro dos filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha de Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, ela era mulher do sacerdote Joiada, quer dizer, ela tinha a palavra de Deus dentro do coração dela. Deus usou essa mulher para preservar a descendência de Davi. Só ficou um. Boa noite, Aline. Só ficou um para a descendência. E o escondeu de Atalia, de modo que o não matou. Atalia agora reina absoluta, reina plena. Ela está com todos os poderes. Ela é a manda-chuva do trono de Davi. Presta atenção. Quer dizer, exterminei todo mundo, acabei com todo mundo. Jesus não vai nascer. Ela não sabia de Jesus, mas quem manipulava ela sabia.
Então Satanás estava feliz da vida porque Jesus não ia nascer. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. O menino, tá? Que Jeozabeate, né? Que era filho de Jeorão. Jeozabeate é a filha, né? Ela guarda a criança, que é filho de Acasias, e o esconde de Atalia, de modo que não o matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. Quer dizer, ele foi doutrinado, foi ensinado para esse menino os preceitos do Senhor. E Atalia reinou sobre a terra. Agora vamos para o capítulo 23, que agora é a cereja do bolo. 6 anos essa criança ficou com o sacerdote Joiada, sua esposa. 6 anos ele foi instruído na palavra do Senhor. 6 anos ele foi colocado de frente com aquilo que ele tinha que fazer. Certo? 6 anos ele foi levado a conhecer o Senhor. Aí você vai dizer assim, mas irmã Ruth é uma criança. E você acha que criança não conhece o Senhor? Claro que conhece. Criança tem dons de Deus. Criança tem visões do céu. Olha aqui, ó. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes de centenas. Azarias, filho de Jeorão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Amaazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. Então se junta todo o povo santo, todo o povo que dentro deles corre o poder de Deus, corre o querer amar a Deus, o querer estar na presença do Senhor. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Olha isso. Uma criança. Ele devia ter em torno de 8 anos. E eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Que a lâmpada não ia apagar da casa de Davi. A lâmpada não apagou. A Atalia achou que ela tivesse apagado a lâmpada da casa de Davi. Mas ela não apagou. Jeozabeate, difícil esses nomes, né? Guardou a criança. Ela tinha temor do Senhor. Essa é a coisa que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Então foi feito um cerco para que a criança pudesse ser coroada como rei. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearam ao rei, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá, porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. Então eles eram a coluna de sustentação dessa criança, que agora é colocada como rei de Israel. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita até a casa, até a banda esquerda da casa, e da banda do altar da casa à roda do rei.
Então tiraram para fora o filho do rei, uma criança, e lhe expuseram a coroa, e deram-lhe testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram: viva o rei! A casa de Davi agora está reinando de novo. Ouvindo, pois, Atalia, a avó da criança, tá? A voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. Olha que situação. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos. Músicos davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Ela ainda teve coragem de gritar que ela estava sendo traída. Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos, da casa do rei, e ali a mataram. Irmãos, prestem atenção. Satanás hoje também está querendo fazer a mesma coisa. Satanás ele vai vir com fúria total sobre todo o povo de Deus. A Atalia do nosso tempo, as Jezabéis do nosso tempo, elas vão vir com fúria total sobre o povo de Deus. Que jeito, irmã Ruth? Com vários tipos de tentação. Se eles não conseguirem pegar você pelo adultério, pela prostituição, pela fofoca, por tudo que de mal você possa fazer, por tudo de mal que ele possa te colocar para tirar a tua coroa, ele vai te levar aos tribunais. Ele vai te levar aos tribunais. Ele vai te levar às masmorras. Ele vai te levar à morte. Não serão todos, mas muitos vão passar por isso. Por quê? Porque ele precisa acabar com o povo de Deus, ele precisa acabar com o poder do povo santo. Porque ele acha que ele vai vencer e vai ficar nessa terra. É o que ele falou para o Mosca, é o que ele falou para o Trombeta, é o que ele falou para o Macarrão, é o que ele falou para essa elite que domina o mundo, para o 9 dedos daqui. É o que ele falou para o Cabeça de Ovo daqui, que fez um ensaio fotográfico hoje. Não sei se vocês viram, né? Vocês viram o ensaio fotográfico de hoje? Vão ver. Ele avisou para essa gente que ele vai ganhar. Ele avisou para essa gente que eles se enfiem dentro dos bunkers, porque ele vai guerrear contra o Criador da humanidade e ele vai ganhar a terra e a terra vai ser desse povo de volta. E ele te prometeu para eles que vai ressuscitar eles. Tá entendendo? Então esse povo que você tá vendo aí, que tá lutando, né, que são políticos, entendeu? Mas eles não acreditam, né? Eles acreditam no que o Azazel fala para eles, né? O que Azazel fala para eles. Então, meus irmãos, eles sabem exatamente o que está acontecendo. Você acha que eles não sabem? Por que você acha que o Cabeça de Ovo está quebrando a Constituição? Por que você acha que o Cabeça de Ovo está quebrando a Constituição inteira? Ele precisa quebrar para que Lúcifer possa, né, o que é chamado de Lúcifer, que é Azazel, na verdade, possa reinar absoluto na Terra. Então ele precisa fazer do Brasil um reduto. Tanto que o povo que está atrás das grades lá, não sei se você sabe, mas 60% são todos evangélicos. 60% são leitores da Bíblia. E eu acredito, como o doutor Alex diz, né, que Deus deve estar fazendo um avivamento enorme dentro daquele presídio.
Deus está fazendo um avivamento enorme naquele presídio. Porque uma coisa eu vou te dizer, esse pessoal vai cair. Esse pessoal vai cair. Antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus. Outros vão se levantar no lugar deles. Mas esses que estão aí afrontando o povo de Deus vai cair. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Satanás está lutando para tirar de nós o direito à coroa da vida eterna. Você tem que ficar firme na tua postura, dentro da palavra de Deus. Você tem que estar firmes, entendeu? São maldosos, são terríveis. São terríveis, né? Eles têm o espírito do pai deles, né? Espírito de demônios, né? Eles têm espírito de demônios. Então presta bastante atenção, meu irmão. Tá na hora de você colocar a tua casa em ordem, tá na hora de você colocar a tua vida em ordem na presença do Senhor. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Porque os dias já estão ficando mal, quer dizer, já estão maus e vão piorar. Vem vindo trevas densas sobre a terra. Os Estados Unidos vai cair. Eles não vão subsistir ao que está vindo. Só que a América vai cair. A besta da terra vai cair. Ela vai colapsar. O povo vai colapsar. Nesse colapso que vem vindo aí, Deus vai fazer um avivamento muito grande com o povo de Deus que está lá. E com o povo de Deus que está aqui. Mas quem é o povo? É o povo das igrejas? Não. É a igreja invisível de Cristo que se levanta para receber o Filho de Deus nas nuvens. Para o encontro da noiva e o cordeiro nas nuvens do céu, como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Essa igreja, a igreja invisível de Cristo, não é a igreja que está dentro de quatro paredes. O povo que está lá vai sair, muitos vão sair de lá, são as virgens que vão sair de lá. Mas a maioria que está lá está iludida, não consegue compreender o que está acontecendo. Estão perdidos no tempo e no espaço. Os pastores não avisam nada, não falam nada do que está acontecendo, estão mudos e calados. Tem medo de perder isso aqui? Medo de perder isso aqui. Mas nós, que não somos nada, não somos ninguém. Eu não sou nada, não sou ninguém. Sou uma senhorinha de 62 anos de idade, que já está pronta para ver Jesus voltar, ou individualmente, ou no nosso coletivo. Não tenho teologia, não tenho nada, sou somente uma leitora da Bíblia. Mas o Senhor me convidou para vir alegrar o povo de Deus aqui dentro do Instagram. Para vir dizer para o povo de Deus que a alegria do Senhor é nossa força e que nós vamos atravessar o Jordão e vamos herdar a vida eterna. Foi para isso que o Senhor me chamou. Não foi para deixar você desesperado nem maluco, não. O Senhor me chamou para te dizer, vamos passar por provas, mas o Senhor será conosco. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Presta atenção. Então eu venho aqui, todas as noites eu venho aqui para dizer para você, a situação é essa, mas o Senhor mandou nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Eu vim aqui para te avisar que Satanás tentou acabar para Jesus não vir, e Jesus veio. Acontece isso aqui, né? Com a Thalia manda matar todo mundo da casa de Davi, sobra um. Escondido. Quando Jesus nasce, Satanás convida Herodes para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Deus prepara aqueles magos que trouxeram a herança que Daniel deixou para Jesus. Eles trazem a herança e José pode fugir com aquele dinheiro, com aquilo que ele tinha ali, ouro, incenso e mirra. Eles se sustentaram durante 12 anos no Egito. Tá entendendo? Então, a promessa de Deus não falha.
Isso é que você precisa entender. A promessa de Deus não falha. Pode parecer que Satanás está ganhando. Não, ele está perdendo. Porque o Senhor é aquele que age no silêncio. Por isso nós temos que aprender a ficar de boca fechada. Por isso nós temos que aprender a ficar de boquinha fechada. Não esparramar para todo mundo as nossas bênçãos. Fica quieto. O Deus está falando com você, só fale no momento que Deus falar. Fala, agora é hora de falar. Enquanto isso, você permaneça de boca fechada, porque Deus permanece em silêncio. Boa noite, Fernanda. Para quê? Para que Satanás não saiba dos seus planos. Entendeu? Satanás, meu irmão, ele só tem panca de esperto. Ele só tem banca de esperto. Porque Satanás, ele, como diz, né? Tem aquele ditado que diz que ele faz a caçarola, mas não sabe fazer a tampa. Entendeu? Ele mandou a Thalia matar todo mundo, mas esqueceu do nenezinho. Ele não lembrou do nenezinho. Sabe por quê? Porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Ele é simplesmente um diabo que quer se parecer com Deus. E fez a internet para ter o lugar aonde ele sabe da tua vida. Entendeu? É isso, a internet é isso. É o mundo espiritual do diabo. Se você não sabe, é. Nós usamos, nós estamos pregando a palavra de Deus. Você sabe como é que o mundo inteiro conhece a palavra de Deus hoje? Através da internet. O mundo todo conhece a palavra de Deus hoje através da internet. Outra coisa, através do rádio. O rádio tem um poder que você não tem noção. Entendeu? No Afeganistão, as crianças são evangelizadas pelo rádio. Tá entendendo? Então, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, que em qualquer circunstância que acontecer, confia no Senhor. Se precisar morrer por amor a Cristo, aquele que deu força para você viver, vai dar força para você morrer. Na circunstância que for, os anjos do Senhor estarão lá com você, te dando força para você morrer por amor a Cristo. Se você precisar passar pelo deserto, ele vai te dar o maná no meio do deserto. Se você for obrigado a ir para o meio do mato, o Senhor vai tampar as bocas dos bichos no meio do mato. A cobra não vai te picar. A raposa não vai vir atrás de você. O leão, que aqui nós não temos leão, né? Mas a onça não vai te fazer mal. Aliás, ela vai até te ajudar, porque o Senhor vai mandar ela te conduzir para onde precisa ir. Você tá entendendo, meu irmão? Aí eu vejo um monte de crentes aí, ai, mas se acontecer isso, porque os drones, que drone o quê? Você acha que Satanás tem poder com seus apetrechos para pegar a gente? Claro que não. Outro dia eu vi uma águia destruindo um drone. Ela catou o drone pela cabeça, meu irmão. Ela bicou tanto que o drone caiu ventando pro chão. Você tá acreditando no poder do diabo? Ele vai ter poder sobre os dele. Mas sobre os filhos de Deus, só se Deus tiver plano para isso. Satanás só terá poder sobre nós se Deus tiver planos que nós precisamos avançar e ir para a morte com ele. Não com ele, né? Passar pela mão dele. Por quê? Porque Deus quer fazer alguma coisa. Mas o Senhor livrará o seu povo. Você crê? Tudo é possível que crê. Desperta, meu irmão, você que está dormindo. Desperta, tu que dormes. Porque a nossa redenção já se aproxima. A nossa redenção já se aproxima. Fica firme com Jesus. Não abandone a cruz de Jesus. Não abandone o evangelho verdadeiro que está dentro da palavra de Deus. Porque Jesus breve voltará e nós vamos ouvir o nosso nome chamando para o encontro da noiva com o cordeiro nos ares. Não se esqueça, os ares já estão ficando limpos. Satanás já é vindo até vós com grande fúria, porque ele tem pouco tempo. E Satanás já está caindo, porque os ares
tem que ficar limpo para que a igreja possa se casar com o Cordeiro. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus de poder. O Senhor é um Deus que avisa o fim desde o princípio. O Senhor é um Deus que Satanás achou que estava ganhando, mas ele sempre esteve perdendo e vai perder até o final. E eu te louvo, Senhor, porque nós somos chamados para a vida eterna. Nós fomos, o teu povo foi chamado para estar contigo para sempre. O teu povo foi chamado para ser um povo escolhido, zeloso e de boas obras. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, vem nos ajudar. Vem ser conosco, anima teu povo para a vida eterna. Anima, Pai, o teu povo para a vida eterna. Que tu possa, Senhor, estar conosco em todos os momentos que a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até o final dos tempos. E eu creio. Porque o Senhor nunca nos desamparou e o Senhor não vai nos desamparar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dá-nos fortaleza, Pai. Eu te entrego esse caderninho na palma das tuas mãos. Te entrego, Senhor, esse caderninho de oração. Hoje eu não estou com força para falar todos os nomes. Mas eu peço para o Senhor que o Senhor olhe cada um aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que as dispensas dos meus irmãos estejam abastecidas. Que a cada vez que elas forem tirar os seus alimentos, que esse alimento possa prosperar, possa aumentar de tamanho. Que a proteção dos seus lares estejam, Senhor, que os teus anjos estejam acampados em volta das suas casas, protegendo dos tormentos, protegendo dos granizos, protegendo da ventania, dos tufões, dos tornados. Eu te peço em nome de Jesus, guarda, livra do mal, Pai, sê conosco. No nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Quem chegou aí por último, escutem a live do começo, porque no começo tem muita coisa interessante lá que eu vim trazer, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém.